Vamos ver os dois lados da moeda do futebol de várzea, a inflação. Eu falei, é o contrário o título, né? Que a bola é mágica, que a bola é sagrada. A bola para a guerra, pô. A gente tá manipulando a magia da bola. Tá se abrindo mão do sagrado. Se você fizer uma conta rápida, você vai falar, mas a premiação aqui nem cobre. Nenhum time gasta menos de 7 mil por jogo. Isso é o mínimo, tá, que eu tô te falando. O investimento não retorna. Lá bateu 30 mil a premiação. E nosso gasto foi em torno de 43 a 45 mil. Entendeu? Só na final. Isso contando tudo. A torcida, a festa, time. Tem galera que paga a torcida. Pagar torcedor é o fim do mundo. Na minha opinião, é o fim do mundo. Tem gente que paga, hein? Se você for lá fora agora, a economia popular tá a milhão lá fora, todo mundo ganha. Só que a gente tem que entender que a várzea hoje ajuda na vida de muita gente. Na minha, na do fotógrafo, na do marketing, na do cara do bar. Falando em percentual, cerca de uns 50% da minha renda vem do futebol de várzea. Eu faço, às vezes, motorista de aplicativo, mas muito pouco. Graças a Deus, a arbitragem virou minha renda fixa, né? Uma câmera que a gente usa aí, que é uma NX5, ela custa em volta aí de 7 mil. Aqui foi gasto, eu acho que 2 milhões e 600, mais ou menos, na obra toda. A gente sempre tá pelo sonho, nunca pela... E o moleque da Loud, né? O Caio? Falei com ele lá na sexta-feira. Gente boa pra caramba ele. Gente boa. 600, mais ou menos, na obra toda. A gente sempre tá pelo sonho, nunca pelo dinheiro. De verdade, é que a várzea já morreu. A várzea já morreu. Eita porra. Acho que assim, sempre teve dinheiro na várzea, né? Sempre rolou. Mas eu acredito que a gente perdeu a mão. Não tem quem avalie os passes, né, mano? Vamos pôr assim? Pega um jogador da minha comunidade hoje. Hoje, pra mim, mesmo ele sendo da minha comunidade, ele já ficou caro. Porque alguém em algum lugar tá inflacionando isso. Não tô dizendo que ele não merece ser remunerado. Mas quando remunera ele acima do teto do normal, da maioria dos times, eu acho que a várzea tá precisando de um fair play financeiro. Aconteceu na Kings League essa porra. A grande realidade é essa, inflacionou, por isso ficou caro pra cacete, tem um monte de presidente reclamando. Não tô nem falando da brasileira, mas fora do Brasil tem um monte reclamando, tá ligado? Acostumaram-se a pagar mais do que o teto salarial da Kings League, estipulado, e agora todo mundo paga acima e tá todo mundo gastando um puta dinheiro, tá ligado? Então, isso aconteceu na Kings League também. Tá? Raciocinar e ver até que ponto isso é bom. Até que ponto ainda existe competição. Para hoje você tá jogando a Copa Macaco Louco, primeiro você tem disponibilizado uma entrada de 4 mil reais, que é a inscrição. Já pelo menos contabilizar 3 jogos que é de arbitragem e os gandulas. Aqui pelo menos você não paga a bola, então você não tem esse tipo de custo, a Copa fornece as bolas da competição, então você gasta os 4 mil, 3 jogos, você gasta cada jogo 400 da arbitragem cada, então você investe mais 1.200 e mais 150 de gandula. Muda porra nenhuma tirar o teto de forma oficial, porque de qualquer jeito, antes disso, os caras recebiam mais por fora. Não, é o que eu tô te falando, meu lindo. O que eu tô te falando é a Kings League, quando chega, ela chega com uma proposta, que é de um teto salarial X pros wildcards, mais o dinheiro do draftado. Perfeito? Os times começaram a passar do teto pra wildcard e pagar draftado por fora. Ou seja, inflacionou o que todo mundo recebe dentro da Kings League. Ou seja, pros times que não têm condição de arcar com isso, eles não competem, tá ligado? E agora com 12 wildcards, que é o que deve acontecer, quem não tiver condição de meter ficha, não vai competir. Mas não vai competir mesmo, tá ligado? Ou mete ficha ou não compete. Então, e aí tipo assim, eu vi a galera do chat falando, eu acho que tem dois lados da moeda, né? Que é o seguinte, porra, tem que pagar caro mesmo, porque é um monte de milionário investindo. Cara, pode até ser, mas esses caras aqui na várzea, eles amam o que estão fazendo, amam futebol. Na Kings League, nem de longe o futebol é a principal paixão da maioria das pessoas que estão investindo, tá ligado? Nem de longe. Tipo assim, o futebol é a maior paixão de quem na Kings League? Quem tem o futebol como principal portfólio, principal conteúdo? Quem que vai dedicar boa parte da tua renda, do teu investimento, da tua mão de obra, força de vontade naquilo? Nem de longe, cara. É a maioria das pessoas, tá ligado? Nem de longe. Então, isso falando de Kings League Brasil e muito mais ainda falando de Kings League Espanha, Américas e tal, porque tem uma porrada de criador de conteúdo, de streamer, de celebridade que não é do futebol e que trata a Kings League como só mais um negócio, tá ligado? E se só mais esse negócio começar a ficar muito caro, as pessoas começam a questionar se esse negócio vai ser lucrativo ou não, se vai ser prejudicial ou não. Esse que é o ponto, entendeu? Para esses caras aqui, o futebol deixa de ser só negócio, vira paixão. E aí você gasta mais com o que você é apaixonado, tá ligado? Você perde um pouquinho aquele senso de só lucro quando tu quer gastar por prazer, entendeu? É diferente. Então, é isso que eu tô falando. Quando você inflaciona tudo, aí você vai ver quem é que quer ficar mesmo e quem não quer ficar, tá ligado? Esse que é o ponto. 12 wildcards por essa, cara, o que tudo tá indicando,
segundo as notícias que vieram da Espanha, a live do Piquet com os caras lá, a Kings League ela deve se tornar um campeonato onde não vai ter mais draftado, são 12 wildcards. Cada um monta o seu time, paga o que achar que tem que pagar e valeu, tá ligado? É isso aí. Vai ser a guerra do dinheiro. É o mínimo de investimento para você jogar uma competição da Macaco Louco. Aqui foi gasto. Vou botar aqui só pra ver quanto foi o Então, investimento. você 4 mil, 3 Peraí. a Copa fornece as bolas da competição. Então você gasta os 4 mil, 3 jogos, você gasta cada jogo 400 da arbitragem cada, então você investe mais 1.200 e mais 150 de gandula. Esse é o mínimo de investimento para você jogar uma competição da Macaco Louco. Aqui foi gasto, eu acho que 2.600.000 mais ou menos na obra toda. Foi uma emenda do vereador que nos ajudou, né? Uma emenda que fez a parte do campo. E aqui na parte da estrutura, nós que fizemos, foi o Raça Ruim que fez. Porque a manutenção daqui para frente, né, daqui uns anos é cara, entendeu? Então, como é um campo particular, é do Raça Ruim, então a gente precisa fazer um caixa, guardar, para quando tiver manutenção e a gente poder fazer ela com caixa, né? Quando você fala de uma Copa que acopla os maiores times do estado de São Paulo, você está falando do estado de São Paulo. Então você não pode ter 3, 4 times do município de São Paulo, você tem que ter time do estado de São Paulo. E nem todos os times de nome, se você buscar na memória, tem times que têm condição, mas hoje estão praticamente falindo por causa disso. Por causa desse super ápice, né, que os caras estão inventando, que é superfaturar, é a ganância pelo troféu, não pelo rolê em si, né? Vai ser 4 jogos, aí vem oitavas, quartas, semifinal, se caso a gente batesse na final. Em torno de uns 8 jogos. Irmão, hoje a nossa folha aí, eu creio que nós vamos gastar, não muito que a gente gastou, nós vamos gastar uns 80 a 90 mil, irmão. Isso pela nossa base salarial, a folha que a gente fechou hoje com esse time que a gente montou, irmão. Moleque, por jogo a molecada tá tirando muito dinheiro na várzea, mano. Mas muito dinheiro na várzea, tá ligado? E aí o cara joga um jogo aqui, um jogo ali, um jogo ali, um jogo ali, tá fechando o fim de semana dele em 5 conto, tá ligado? De vez em quando é 5 conto no fim de semana, pô, tá ligado? E aí é um jogo aqui, um jogo ali, 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo, 1 na sexta-feira de noite, não sei o quê, meu irmão. Se o cara for bom mesmo, ele tira 1, 2 no jogo, tá ligado? No jogo. Então é muito dinheiro que a várzea tá colocando, né? Em cima dos jogadores. E eu não tô aqui pra falar que isso tá errado porque muda a vida de muita gente. Então é ótimo que os moleques consigam ganhar dinheiro na várzea. É fantástico isso, tá ligado? Aqui o papo é sobre a superfaturamento, né? Tipo assim, em relação ao futebol de várzea. O quanto os times estão gastando, o quanto eles vão conseguir se sustentar, né? É bastante dinheiro, o pessoal sabe. O atleta ele não quer só o bicho, o atleta ele quer um café da manhã, ele quer um churrasco se for campeão, ele quer um agrado se ele fizer um gol. Aquela turma daquela... Isso aqui é outra parada importante, meu irmão. Quem não sabe lidar com jogador se espanta. Porque jogador é isso, meu irmão. Ganhou, quer saber. E aí? Tá ligado? Tu tem um combinado, mas se ganhar, o cara for bem, ele pergunta, e aí? Tá ligado? E a gracinha? E aquele negocinho lá? Não vai rolar não? Meu irmão, o jogador vive disso, velho. De bicho, de não sei o quê, promessa aqui, promessa lá, faz um gol, é um sorrisinho, dá um título, é um faz-me risinho, entendeu? Então, tipo assim, mano, quem não tá ligado como é que funciona, espanta legal, filho. Mas espanta legal. Espanta muito. Na época, hoje eles questionam, criticam, mas a gente... E, meu irmão, tipo assim, se você não souber lidar muito bem com isso, vai chegar um momento que os caras vão jogar na má vontade. Pode ter certeza. Tá ligado? Você tem que saber falar a língua do cara, conversar com o cara e convencer o cara a tá contigo. Se você fizer isso, ele compra o teu barulho, tá contigo. Se você não fizer, começa a criar aquele clima. Porque se você não pagar, vai ter alguém que pague, tá ligado? E aí já vai olhar com outros olhos. A gente tem que acompanhar. Aquele marco que passou naquela época, eles fizeram o sentimento, guardaram, mas hoje a gente tem que estar acompanhando a evolução da várzea, não tem como. Tem o ego, tem bastante ego por aí, mas pra nós não, pra nós é sonho, né, cara? O time tem 33 anos e a gente tenta buscar os melhores lugares na várzea, né? Agora, o investimento é alto, você tem que ter patrocínio, você tem que ter algumas coisas por trás, porque... Hoje, para você montar o elenco para disputar uma Copa dessa, uma Copa Pioneer, é muito caro, muito caro. A gente tem os patrocinadores, mas hoje ele vive sozinho, ele anda com as próprias pernas. O Raça Ruim anda com as próprias pernas, ele não depende de mim, ele não depende de um diretor. Hoje ele anda com as próprias pernas. Vocês viram que o investimento da 9 de julho foi puta de um investimento. Graças a Deus fomos coroados com o troféu, mas é assim, só nós que tá por dentro sabe o que é investido e o que você abdica, né, para poder
honrar os compromissos nossos, mano. O prêmio da Copa Macaco Louco, ele é totalmente simbólico, vamos dizer assim. São 50 mil pro campeão, 10 mil pro vice. Eles querem a taça. A intenção é totalmente a taça da Copa Macaco Louco. Porque se você O troféu bonitão, bicho. for pôr no papel hoje a realidade do futebol de várzea, nenhum time gasta menos de 7 mil por jogo. E se você pôr a caminhada daqui pra final, que são 7 jogos, isso é o mínimo, tá, que eu tô te falando. O investimento não retorna. Os 50 mil não paga os gastos que você teve o caminho todo, com a arbitragem que aumenta a partir das oitavas, quartas, semifinal e todos os custos extras que a gente O sabe. importante é o sentimento da galera. É, tipo, eu acho que nenhuma premiação da várzea paga o custo do time que chegou até lá pra ser campeão. Nenhuma paga. Se bobear, nenhuma paga. Campeonato que paga 100 mil pro campeão, o time gastou mais pra ser campeão, tá ligado? Eu acho que, num geral, é isso. Num geral, é isso. É mais holofote, é mais a glória da conquista. Aí, se tiver envolvido o patrocinador, é do caralho, porque consegue fazer um bem bolado. Mas, num geral, mano, é muito difícil que um campeonato pague o investimento. Entendeu? Nós trazer a nossa comunidade aí. O valor a gente só vai avaliar depois no final. Às vezes, infelizmente, ultrapassa esse valor da premiação. O que eu tô vendo, mano, de verdade, é que a Várzea já morreu. E estão enfiando o futebol amador dentro da favela. Que a Várzea é sinônimo de luta, mano, é de gente dura. É gente que não tem condições. Às vezes, um time de futebol entra num campeonato que vale 100 mil reais, com 10 mil para gastar, querendo trazer 100 mil reais para quebrada para melhorar a sede, para construir uma creche. A conta às vezes nem fecha. Se você pegar assim, se você der uma flutuada e ver os números que são falados em internet, que a gente vê, que são falados abertamente, você fizer uma conta rápida, você vai falar, mas a premiação aqui nem cobre. Então o que é isso? É uma vontade imensa de acabar com a várzea? Essa é a pergunta que eu deixo. Porque se não for isso, é o quê? É a cobiça mesmo? É só o troféu que é interessante. Então a gente não tá pensando no próximo. Quem entende, quem é... É, tipo assim, eu acho que ele resumiu bem, né? Basicamente, os times eles investem mais do que a premiação do campeonato pra conseguir o caneco. E a futebol de várzea virou um futebol profissional amador, tá ligado? Tipo assim, aconteceu uma profissionalização da várzea, entendeu? Você tem vários profissionais que vivem como profissionais da várzea, ponto, tá ligado? Deixou de ser o time só da comunidade, agora virou um time profissional da comunidade, entendeu? É à frente dos times, sabe que não tem retorno na Várzea, que nem a gente ganhou uma premiação, o que a gente ganhou da nova, a gente acabou gastando o próprio dinheiro do valor na final e mais um pouco ainda, mano. Quanto foi a premiação? Lá bateu 30 mil a premiação e o nosso gasto foi em torno de 43 a 45 mil, entendeu? Só na final, isso contando tudo, a torcida, a festa, time. Na Negritude, quando vocês foram campeões, o valor da premiação ficou abaixo do que vocês gastaram na Copa? Ficou parelho. Ficou parelho. Quanto era lá? Era o quê? 50? Acho que foi 70, alguma coisa parecida. Ficou troca de moedas. E aonde você acha que isso vai parar, assim, sei lá, daqui 10 anos? Vamos... Eu não sei se 10 anos a gente vai estar tendo mais essa conversa. Eu mesmo já não tô mais em time de futebol, porque tá contaminado. Tá contaminado. E essa galera não tá vendo o que tá fazendo. Porque se hoje essa galera não tiver mais dinheiro, acabou o time que eles estão. É simples assim. Como que eu hoje tenho 1 milhão? Eu tenho 1 milhão aqui. Aí eu vou pôr no processo. Aí eu ponho. Mas se o ano que vem eu não tiver 1 milhão? É o caso que você vê. Quem é que tá conseguindo manter uma hegemonia no futebol? Já tá mudando o desenho. Porque ninguém aguenta. Então eu encareço uma coisa que eu mesmo não aguento pagar, mano. Pra que eu vou encarecer? Só porque eu tenho dinheiro? Daqui 5 anos, esses times que estão na vibe agora, daqui 5 anos, meu irmão, não aguenta. Que tá inflacionando. Você acha que 80 a 90 mil reais por uma Copa, você acha que tá na média do que os clubes gastam hoje ou você acha que vocês estão gastando menos ainda? Ah, irmão, é assim, não vou ser hipócrita, mano. Perto de alguns times, isso aí é bem pouco, irmão. Tem muitos times na própria Macaco Louco aí que é bem mais estruturado. O pessoal tem hoje uma condição melhor, uma estrutura melhor. Nós sabemos que tá bem, eu creio que nós tá bem abaixo do que alguns times investiu e investe, entendeu? Quer dizer que se eu tivesse 50 mil reais aqui pra investir no meu time pra jogar sua Copa, eu não seria nenhum dos favoritos. Não, você seria um Nunca, pô. Ele ia gastar isso em 2 jogos, no máximo. 50 mil tu gasta em 2 jogos, pra montar um time decente pra jogar. 2 jogos. time normal, básico, chegando na Copa. Sempre vai ter aqueles campeonatos de bairro, aqueles outros campeonatos com menos proporção. Então esses outros times vão sempre existir. A Várzea nunca vai acabar. Independente de Pioneer, de Macaco Louco, de Copas maiores, a Várzea sempre vai ter aquele cantinho do time mais humilde, aquele terrão. Sempre vai ter. Eu sou de um time que está na Macaco Louco, a gente não tem nem papo de 20k de caixa. Então, ó, aí tipo assim, em teoria, pelo que você tá me falando, o seu time, ele funciona muito mais na base dos conhecidos e da amizade do que na base do profissionalismo.
tá ligado? Tipo assim, vocês não vão pegar jogador conhecido de várzea e trazer pra jogar pelo time de vocês. Vocês vão pegar a galera que conhece, que tá ali disposta a fazer o bagulho acontecer e vai jogar, tá ligado? E aí vocês vão bater de frente com times profissionais, tá ligado? Semi-profissionais. É complicado, bicho. Também gostava de jogar no terrão, Raça Ruim jogou todas as Copa Kaiser, entendeu? Mas chega uma hora que você tem que acompanhar o crescimento, você tem que acompanhar a evolução, né? Tem galera que paga a torcida. É aquela frase que eu falei lá no primeiro vídeo. Vai chegar um momento que não vai ter quem carrega o troféu. Porque olha a bola, se você tá num ambiente que você tem que pagar a torcida pra ir pra beirada do campo, pra gritar o nome do time, quando acaba o jogo, essa torcida que você remunerou, ela vai espalhar. O troféu fica no campo. É a mesma coisa. Dentro desse troféu tá tudo que é nosso. Tá a cultura, tá o futebol, tá o espaço, tá a várzea em si. Pagar torcedor é o fim do mundo. Na minha opinião, é o fim do mundo. Você pagar uma pessoa pra se apaixonar, isso beira o narcisismo. É foda mesmo. Tá? Na minha opinião. É louco. Eu vou sozinho, eu vou sem ninguém, mano. De verdade. Pô, imagina. Você pagar uma pessoa pra gostar de você. É a mesma coisa. Não tem outra resposta aqui. Papo reto. Por isso que eu valorizo os 10 idiotas que estavam de máscara na arquibancada da Kings League cantando meu nome. Papo reto. Aí, na moral. Vocês são picas. Vocês são picas, irmão. Não tem jeito. Tu pagou? Graças a Deus eu não precisei pagar, mas as pessoas gostam de mim. Algumas, nem todas. Você tem que fazer as pessoas gostar de você. Como que você faz as pessoas gostar e se apaixonar? É dando acesso, fazendo chegar perto, sentir o perfume do time, sentir o DNA do time. Não tem como se comprar um amor. Não tem como se comprar. Recebemos vários convites, ô Knut, assim, pô, vamos fazer uma parceria, o cara vinha com, você leva sua torcida lá pra dar uma porra, a torcida do Marconi é grande. Eu falo pra ele, mano, não tem como. Como eu falo pro torcedor, vamos ali apoiar um time que o cara às vezes nem conhece, entendeu? Eu creio que isso aí, a identidade que nós tem com a nossa torcida e junto com a nossa comunidade, mano, é enraizado, mano, que nem você falou, eles dão, alguns times dão camisa pro pessoal ir, entendeu? Às vezes se torna até, eu penso dessa forma, né? O cara às vezes nem vai porque gosta, às vezes gosta da camisa, fala, pô, vou lá, mano, tá dando camisa lá. Nós não, ao contrário, nós tá vendendo. Semana de jogo, pô, rapaziada, camisa nova, vamos comprar aí que é pra ajudar o time, vamos embora. Pica. Sempre que a gente vai... Olá, Alan, quando você vai pagar os R$50 prometidos pra gritar seu nome na Kings League? Nós 5 estamos esperando. Ah, desgraçado! Desgraça! Ai. Que loucura, meu pai jogou muita várzea no Rio de Janeiro, falecido da academia de cachaça. Cara, então, mano, é porque... Cara, cada vez mais as coisas estão ficando mais profissionais. Acho que esse é o ponto da discussão até agora, entendeu? Então... Aquele ar de torneio de várzea, ele perde um pouco o sentido que vira um ar de torneio profissional, pô. Falar de dinheiro na várzea, as pessoas que são de fora, da bolha, que não entendem nada, os caras associam sempre a, pô, é bandidagem, é dinheiro disso. Na várzea tem de tudo, tá? Mas 90% dos clubes não são assim. Não são assim. É aquele cara que faz a rifa, é o outro que vende camisa. O Marconi mesmo, é o time que mais vende camisa em São Paulo, ele se mantém da venda das camisas. E vou te falar, isso que ele falou é importante. Tem muitos clubes que vivem a várzea mesmo, tá ligado? Só que é frustrante quando você bate de frente com, entendeu? Com um bagulho que não dá pra competir, entendeu? Tipo assim, você pega lá, não sei se 90%, mas bota aí, 50% dos clubes que, mano, não vivem injetando dinheiro a todo momento na várzea. Mas, pô, quando bate de frente com um time muito foda, é frustrante pra caralho, tá ligado? É frustrante. Entendeu? Esse negócio que o tráfico tá, pode até ter, mas não é. 90% não é assim, não. Nossa média, assim, de camisa, mano, é de 300 a 500 camisas. Tem como aí, a gente consegue vender. Aí quando a gente tá numa Copa, igual a 9 de julho, aí, mano, graças a Deus, deu um projeto, foi bom. A camisa que eu fiz lá com o nome do Hélio Paulista foi, puta, arrebentou. Foi o que nos ajudou pra caramba na 9 de julho. Ele até passei pra ele, foi, mano, o projeto foi sucesso, entendeu? Em cima disso daí. A gente vai passando de fase, aí eu creio que mais pessoas vão se aproximando, mais pessoas vão querendo. Graças a Deus, as matérias que a gente fez lá, mano, divulgou nossa camisa pra caramba, mano. Mandei camisa pra caramba pra fora de São Paulo. Trombei hoje os pessoal que veio lá de Minas, passou na loja antes de vir pro jogo. Falou, mano, vem lá de Minas, acompanha o trabalho de vocês.
vim comprar a camisa de vocês e eu quero gravar o jogo de vocês. Então, pra nós, mano, é muito gratificante isso aí. E quando você fala dessas etapas, né, tem se confundido muito a etapa que era o sonho, né? O cara jogava na várzea, ele se destacava a um ponto de que algum time profissional às vezes acabava vendo esse moleque. Geralmente é um time lá da Conchinchina, que ele ia dormir no alojamento, que ele ia passar um veneno. É o processo legal do bagulho. Sim. Entende? E hoje tá rolando meio que a inversão disso, porque a gente vê jogadores profissionais se aposentando e vindo pra várzea, e até jogadores que tiveram oportunidade de time profissional meio que abandonando a carreira e se mantendo só na várzea, porque talvez... Eu não mudo meu posicionamento quanto a isso. Pô, isso que ele falou é muito foda, porque, tipo assim, inverteu-se o processo mesmo, tá ligado? Antes você tava na várzea, você tentava buscar uma barquinha em algum time de profissional de campo, por pior ou menos estruturado que fosse, pra tentar vislumbrar o sonho do futebol de campo. Hoje em dia, a rapaziada do time pequeno do campo vai pra várzea pra ganhar o dinheiro e foda-se, tá ligado? Não tô julgando o jogador que faz isso, porque ele tem que pensar no bolso dele, na condição financeira da família dele, tem que pensar e jogar e lutar por ele. Mas são as condições que são impostas ao processo, tá ligado? Esse que é o ponto. Eu acredito que o jogador que foi profissional, que teve lá onde ele teve contato com empresários, teve contato com um monte de coisa, ele tem que vir com plataformas. Não vim pra jogar bola, já vimos, já venceu, já foi, já sabemos. Não é novidade, não é isso? A gente sempre tá pelo sonho, nunca pelo dinheiro. Mas não vai ficar rico na A4 e nem no módulo 2, muito menos na várzea. Mas é o meio que tá nos sustentando, que tá pagando nossas contas, que tá sustentando a nossa casa ali. Então, é um trabalho em diferentes lugares, mas que leva comida para nossa mesa. Então, eu vejo que a inflação da nossa várzea, né? A inflação da várzea, o dinheiro que a gente recebe, eu sempre olho com muita gratidão a Deus, primeiramente, por tá conseguindo trabalhar, tá conseguindo levar um alimento para minha casa. A mim, particularmente, me ajuda muito, muito, muito dentro da minha casa, porque complementa a minha renda, eu faço coisas que talvez eu não faria com o meu trabalho, então me dá uma condição de vida melhor. Eu trabalho. Pô, pros jogadores é fantástico, cara. E eu torço por cada um deles, né? Eu acho que a crítica do vídeo mora no processo, né? No longo prazo, na sustentabilidade disso como negócio a longo prazo. Mas pros jogadores é fantástico, eles têm que aproveitar mesmo, mano. Tem que aproveitar mesmo, porque é a chance de mudança de vida de cada um ali. De conseguir dar uma condição de vida melhor pra sua família, pro seu dia a dia, pra sua casa, entendeu? Pra tudo. Então pra eles é fantástico. CLT, né, jogo com amador aí. Uma coisa que nos ajuda muito, não só eu, como os demais aí que estão nessa correria. Acima de qualquer dinheiro existe o valor sentimental. Quando a gente trabalha com o sonho de alguém e a gente faz desse sonho nosso, não tem dinheiro que pague. Sua profissão é ser jogador, né? Minha profissão é ser jogador. Eles me fazem o convite, eu entrego dentro de campo, né? Sempre estou treinando, me preparando para dar o meu máximo, para entregar da melhor forma e recebo Esse moleque é muito bom, uma né? ajuda de custo. A princípio eu tô na Kings League, né? Tô agora nesse mês de outubro vai começar aí essa nova etapa. E tô indo, de acordo com a vontade de Deus. Essa foi a porta que abriu agora e vamos ver. Porque o profissional realmente ele não se compara com a várzea, sabe? Você tem um contrato, você está no mercado de trabalho, porém, em questão de renda, em questão de pagar conta, né? De levar comida para a mesa é muito difícil, porque tem muito mês que atrasa, porque às vezes não se cumpre. Pô, achei a camisa irada também do Marconi, mano. Pô, preto e amarelo fica muito bonito, mano. Jogou bem? Pô, esse menino jogou bem na Kings League, cara. Jogou muito bem o Caio. Gostei dele, eu acho que a Loud vai manter. Eu acho, né? Eu acho. Mas achei que ele foi muito bem, mano. Muito bom jogador. E é isso, acho que a Kings League é um passo na vida dele muito importante, porque ele vai ter uma condição de vida ainda melhor, que vai ser um salário a longo prazo, provavelmente, tá ligado? Ele vai conseguir fazer um contrato estruturado mensal de, porra, 1 ano de contrato, talvez, ou 6 meses, ou 1 ano, enfim, e vai conseguir pensar de uma forma mais planejada o seu próprio dia a dia, tá ligado? Ganhando um bom dinheiro, tá ligado? Então vai ser legal pra ele pra caramba, pô. E foi uma porta que se abriu por conta da várzea, tá ligado? Então foi um caminho natural das coisas acontecerem. O time da várzea está muito acima da média? Muito acima da média, pô. Muito acima da média. Combinado, e aí é muita decepção, e aí você tem que ficar tendo jogo de cintura, vendo para que lado você vai levar. Então isso desgasta um pouco, irmão, sinceramente. Mas eu vivo sempre de acordo com a vontade de Deus. Se aparecer uma oportunidade boa,
com certeza eu tô disposto a agarrar e ir pra cima de novo. Se você for lá fora agora, a economia popular tá a milhão lá fora, todo mundo ganha, ganha aqui, ganha lá, a comunidade ganha, o bairro ganha, entendeu? É mais isso mesmo, mais pra que todo mundo tenha esse... Camelô ganha, bar privilégio. ganha. Graças a Deus eu tenho meu trabalho, mas tem pessoas que não têm, que vivem disso aqui. Então a gente respeita muito os times que conseguem montar sem essa ajuda, sem essa inflação que todo mundo fala. Só que a gente tem que entender que a Várzea hoje ajuda na vida de muita gente, na minha, na do fotógrafo, na do marketing, na do cara do bar. Falando em percentual, cerca de uns 50% da minha renda vem do futebol de várzea. Assim, cada vez mais tem mais trabalho, assim, acaba sendo bom, porque os times se preocupam com essa parte também. Você vive hoje como um árbitro? É sua profissão principal? Você faz outra coisa? É minha profissão principal. Eu faço, às vezes, motorista de aplicativo, mas muito pouco. Graças a Deus, Quanto o K9 deve ter tirado daquela Pioneer? Mano, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, cara. De verdade. Não sei. O K9 já tava num hype absurdo na época, né? Então, não sei. Mas deve ter sido um bom dinheiro, mano. Bom dinheiro, tá ligado? E foi um dos times que, se não me engano, mais investem, né, cara? Que é o Tiradentes ou o MEC. É um dos dois. Não sei se são o mesmo time. Eu sou um pouco por fora, mas foi um dos times que mais investem na Várzea. Então, deve ter sido um bom dinheiro, tá ligado? Bom dinheiro mesmo. Você pode falar qual o teto salarial da Kings, o wildcard? Não tem mais teto respeitado não, meu lindo, pra ser honesto, assim. Talvez vão te contar que o teto é X, mas a verdade é que o teto não existe. Paga o quanto você quiser e o quanto você puder. Virou isso. a arbitragem virou minha renda fixa, né? Porque, como você falou aí, está inflacionando para jogadores, querendo ou não, para nós da arbitragem também melhorou bastante, a gente não pode reclamar. Em termos de financeiramente e também, como fala? Melhor assim, tipo as copas também, premiação vai aumentando, a arbitragem também vai aumentando e a gente vai seguindo de acordo com os degraus aí. Até porque se o investimento é maior, né, tanto dos times quanto das copas, a responsabilidade também cresce. Exatamente. Creio que é uma palavra-chave para essa entrevista é a responsabilidade. Cada vez mais vai aumentando e cada vez acho que a gente precisa evoluir junto com essa responsabilidade. Hoje é um Pô, e a arbitragem de Várzea tá ganhando um dinheiro também maneiro, né, cara? É isso, cara, são os dois lados da moeda. No fim das contas, no vídeo, a gente acha legal, assim, que os jogadores consigam tirar mais renda, mais sustento do futebol de Várzea, a arbitragem também. E o outro lado da moeda do vídeo é por quanto tempo isso vai se sustentar. É isso. importante todo, é patrocínio, os clubes que ajudam, que pagam uma transmissão, não é caro, a gente cobra bem barato, é menos que pagar uma arbitragem hoje. Então, é um montante em todo, hoje é um montante. A gente espera que seja patrocínio, a gente espera um dia viver só de patrocinador. Quem quiser, por exemplo, eu quero uma transmissão do Várzea ao vivo, o cara entra no Instagram, fala com você. Chama no Instagram, fala direto com a gente vai onde o povo está. Legal, O artista olha aí. vai, como diria o poeta, né? E quando você começou a Vou trazer um dia uma transmissão de Várzea aqui pra live. De rolê. Vou pensar nisso, legal. Comprar esse direito. Vou comprar. Acha que vai ter um movimento de jogadores profissionais de Série B, Série C vindo pra Kings? Eu acho que ainda não, cara. Série B, Série C ainda pagam muito mais, cara. Eu não sei qual é a realidade que você acha que os clubes de Série B e Série C têm. Mas, por exemplo, pra você ter uma noção, circulou aí na internet uma negociação do Rodrigo Dourado com o Barra, que subiu da Série C pra Série B. Não foi isso, se não me engano? Pra ganhar um salário de mais de 150 mil reais. Então, Série B, Série C é caro, velho. Óbvio que não é caro pra todo mundo, mas Série B pelo menos, ainda tem uma folha salarial muito alta, mas muito alta mesmo, que não se compara nem um pouco com Kings League, não se compara. Se você começar a pensar em Série D, jogador entrando num processo de aposentadoria ou jogador de estadual, pode ser até que você consiga competir. Mas no fim das contas é muito difícil, muito improvável. A maior competição hoje da Kings League é com futsal, que aí compete bem, e com os principais times de futsal do Brasil, tá ligado? Na Kings League provavelmente tem times pagando um salário mais alto do que muitos times de futsal da Liga Nacional de Futsal pagam pro seu principal jogador. Então, a maior competição da Kings League hoje é o futsal, porque ela consegue tirar com tranquilidade jogadores que topam esse desafio, tá ligado? Porque vão pagar mais na Kings League. Aí é um ponto. Entendeu? Mas com o futebol de campo ainda existe um gap muito grande. Que aí você fica muito mais refém de jogador semi-aposentado ou jogador que tá batalhando naqueles estaduais, liga de acesso, aí é Série A2, A3 do Paulistão, aí é Série D do Brasileirão, porque senão não dá, entendeu? Qual a premiação da Kings League? Eu não sei qual foi a premiação dessa Kings Cup, cara. Tô por fora, não tava presente
Então, realmente não sei, meu lindo. Não consigo te informar. Mas a Kings League, eu acho que o dinheiro não tá na premiação. Tá no que você consegue captar de patrocinador, tá ligado? Se você contar com o dinheiro de premiação pra validar o teu processo, você tá fudido. Você não tem que contar com a vitória pra você conseguir fazer seu processo sustentável. Não tem que contar. A vitória é uma a mais, tá ligado? Mas provavelmente pra você chegar à vitória, você vai gastar mais durante o processo. Igual na várzea. Pra você manter um time da Kings League funcional e ativo pra brigar pra ser campeão, tu vai gastar mais que a premiação. Mas com certeza, você tem que captar patrocinador, tá ligado? Aí é que vem os louros da coisa, entendeu? Viver só de fotografia, você acha que foi o futebol de várzea que te impulsionou? Ah, com certeza. É onde eu me sinto mais à vontade para trabalhar, então eu acho que quando a gente se sente mais à vontade, a gente desempenha melhor, né? E isso foi abrindo outras portas, né? Se uma pessoa comum, um cara que gosta da sua profissão, admira isso, se ele quiser começar a trabalhar como árbitro, você acha que isso é rentável? Uma pessoa pode sobreviver sendo árbitro? Pode. Porque, querendo ou não, a gente tem muitos clubes na semana, né? Pra você trabalhar, muitos lugares aí que você consegue fazer alguns jogos, Copa Juniores, né? Sub-15, 17. Então ele consegue ter essa renda aí somente de arbitragem. O Várzea ao Vivo começou de um sonho, né, mano? Não foi de criança. O sonho nosso era jogar bola e nós jogamos. Não fomos profissional, jogamos na Várzea a vida inteira. Começou numa brincadeira, fomos se estruturando, fomos comprando equipamento. Você sabe que não é barato. Uma câmera que a gente usa aí, que é uma NX5, ela custa em volta aí de 7 mil, uma câmera nova, 7 mil, 8, 10 mil reais por jogo. É difícil, cara. É difícil a gente falar, porque a gente tem curso de cameraman, tem curso de equipamento, tem curso de transporte, tem curso de refeição. Tem lugar que nem aqui a Arena Raça Ruim, tem churrasco esperando a gente. Tem lugar que não tem uma água. E hoje ainda não vivemos disso. O sonho nosso é viver do futebol varziano, é viver do que a gente faz, do que a gente ama, tá no campo. A gente conta com apoiadores, com patrocinadores que são importantíssimos para a nossa jornada, tá apoiando o Várzea ao Vivo, e a gente só agradece. E para nós é fazer o que a gente ama, estar na beira do campo, é sempre uma grande honra e a gente faz com amor e com carinho. E eu creio que um dia a gente vai conseguir viver disso. Uma pessoa que vive hoje de fotografia na várzea, quanto esse cara conseguiria fazer num mês trabalhando certinho? Entre 10 e 15 mil. Aproximadamente isso, às vezes mais, às vezes menos, mas não tem fugido dessa média. Você acha que o É bom, pô. É bom pra caralho, não? E acho que daí ele pode arrumar espaço em mais lugares que vão alavancar a carreira dele, tá ligado? Tipo assim, porque ele faz vários jogos no fim de semana. É fotógrafo de vários times. Isso aí sustenta, mano, uma boa parte do mês dele e alavanca ainda. Porque se ele fizer um trabalho foda, provavelmente vai chamar a atenção de outros times, talvez mais estruturados, pra conseguir fotografar mais gente. Então é isso. Tipo assim, essa roda gira muito positivamente pra muita gente. É do caralho. O futebol de várzea mudou sua vida? Com certeza, sem dúvida. Quanto um árbitro ganha num jogo? Quando você vem aqui? Cara, em média, vou falar de você a média, de 250 a 400 reais. Creio eu, assim, em média eu acho que é esse o valor. Eu não sei o valor de hoje, do dia do documentário, mas em média é esse valor. E deve fazer quantos jogos no mês um árbitro de várzea? Tá ligado? Uns 30, 40? Tô chutando aqui, tá? Às vezes mais. Quantos jogos no mês faz esse cara? Então, assim, é isso. Se ele for um cara conhecido e requisitado... E muda alguma coisa? Se é um jogo, por exemplo, uma estreia... Tudo isso, meu irmão. Às vezes o cara passa o sábado inteiro apitando, domingo inteiro apitando, mano. Às vezes, pô, é quinta, sexta-feira à noite, tá apitando. Tá ligado? É isso, mano. É como hoje, se é uma final... Sim, muda bastante. É porque, querendo ou não, é um jogo único, né? Um jogo à noite. E final, querendo ou não, é a base de tudo, né? Então, é um maior valor, né? E quando você fala sobre as torcidas aí, né? Dos clubes hoje, alguns clubes terem que chegar a pagar a torcida para ir no campo. Você acha que um dos principais motivos para essa torcida não estar mais ali tão envolvida no clube é o fato de não ter jogadores da quebrada ali jogando? Os caras que gostam de futebol de verdade, que gosta da resenha futebol, que defende o pertencimento. A minha quebrada ganhou. E não ter lacuna para ser questionado sobre isso, não concordo. Por isso eles não vão. Porque esses caras quer ganhar com o filho de fulano, o filho do seu Zé. Ó. Meteu o caixa aqui. Isso é maneiro mesmo. Cria, isso é maneiro filho mesmo. de fulano, neto de Beltrano. Ele tem uma ligação com aquele lugar.
Então o dono do bar, o dono do açougue, qual o motivo que eu tenho que ir de hoje para ir assistir um jogo de alguém que eu não sei escalar o time? O cara tá com a minha camisa de manhã, de noite o cara tá com a camisa de outra agremiação. Esse processo só acontece por causa do dinheiro. Porque até eu, Brutus, se eu jogo bola e você me dá 300 por jogo e eu conseguir jogar 10 jogos no dia, eu já faço a conta, 3 mil. Resta saber o que é que eu vou entregar. E a vergonha não fica pra mim, porque eu viro e vou embora. A vergonha fica pra camisa. A camisa do Arsenal é como se fosse a segunda pele da gente. Hoje, infelizmente, a nossa quebrada não temos tanta mão de obra que é os jogadores igual tinha naquela época, há 20 anos atrás. Aí precisamos adaptar também ao sistema da evolução. O importante é o quê? É a camisa, o azul e branco e correr no sangue. A mesma identidade, o que a gente só pede para os jogadores que estão hoje, que honrem a nossa camisa igual a nossa rapaziada das antigas honrou na época. E o que importa é isso, o Arsenal é só um sentimento que jamais acabará. Todo campo que você vai é a mesma cara, pô. É o mesmo drible, é os mesmos caras. Não tô falando que não é legal ver, mas, mano... Isso é verdade também. É o que a gente fala. Ônus e o bônus da situação, né? Os jogadores estão ganhando mais porque estão sendo mais requisitados e jogando por mais clubes, mas ao mesmo tempo todos os clubes têm os mesmos jogadores, entendeu? É menos oportunidade para jogadores diferentes. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, é um futebol repleto de profissionais, dos mesmos profissionais tomando conta de times diferentes, jogam por aqui, por ali, 3 jogos no fim de semana, então todos os times que estão jogando, dos principais times, estão com os mesmos jogadores, se enfrentando, tá ligado? E aí perde essa sensação de pertencimento que ele falou. Então é isso, ônus e bônus o tempo inteiro. Futebol é competição, pai. Quando você tira a competição, perde a graça. Aí, respondendo sua pergunta, por que a torcida vai parar, vai num lugar que perdeu a graça? Porque ele só vai ver a camisa mudada. É a mesma coisa você pegar o time do Palmeiras, hoje o elenco inteiro, tirar a camisa deles e colocar, sei lá, a da Ponte Preta, tá bom? Você vai ver que time lá. É como se você chegasse na Kings League e todos os jogos tivessem o Kelvin de um lado e o Lipão do outro. Lelete de um lado, o Andres do outro, tá ligado? Todos os jogos. Na G3X contra a Fúria, no Dendele contra o Capim, no Nivelados contra o Funkball, no Real Elite contra, entendeu? O Desimpedidos. É como se todos os jogos fossem isso. Os mesmos jogadores jogando. Entendeu? Fala, essa é a base do Palmeiras. Não é nem a base, é o time do Palmeiras, só trocou a camisa. É o que a gente vê aí na Vargem. Eu acho que muda, cara, eu acho que muda. O cara que cresceu ali, pô, tem um exemplo do Marconi, a gente tava no 9 de julho, tinham vários meninos que eram da própria favela do Marconi. E eles vivem aquilo ali, cresceram aquilo ali, então eu respeito muito. É assim, se for assim, é horrível. Não, é óbvio que isso é mais exagerado, ô Mohaider, é mais exagerado que eu tô dando aqui. Mas você vê as mesmas caras por vários times diferentes em várias competições paralelas, tá ligado? Então, os principais times que brigam pelos principais títulos, muitas vezes têm os mesmos jogadores. Então, por exemplo, tem a Copa Macaco Louco. Tem os times principais concorrendo ali. Aí tem a Pioneer, os principais concorrendo ali. Aí tem uma outra Copa de Quebrada ali, os principais concorrendo. Os principais times de cada competição têm os mesmos jogadores fodas em cada time. Tá entendendo o que eu tô falando? Então é mais ou menos isso. Se tem, tipo assim, acontecendo 5 torneios simultaneamente, provavelmente os favoritos de cada torneio têm os mesmos jogadores. Entendeu? Os mesmos caras que são os pica da várzea, que são os que resolvem o problema, tá ligado? Esse que é o ponto. Óbvio que não são 100% dos jogadores que são iguais, evidentemente. Mas às vezes um destaque aqui, um destaque ali, de 11, 4, 5 são iguais, tá ligado? O Arsenal, pra mim, eu aprendi a gostar, cara, porque foi um time que me deu um título de expressão, com um gol na final que eu fiz, então eu aprendi a gostar muito do Arsenal, assim. Então a gente acaba incorporando e sendo conivente com toda a paixão, todo o amor que todo mundo tem. Então a gente tem que sentir um pouquinho disso, porque eu tenho o privilégio de receber pra jogar, mas tem pessoa lá fora que torce e contribui com o time pra simplesmente vir aqui numa sexta-noite sem ganhar nada. Quando a gente trabalha com o sonho de alguém, a gente precisa se identificar com a comunidade, com a camisa, com a entidade que a gente está vestindo. Então, independente de onde seja a quebrada, a gente que joga, a gente que retribui isso dentro de campo, a gente precisa criar essa identidade de fazer do sonho de uma comunidade o nosso sonho também. Foi 2 gerações pra mim, mano. Acompanhei, graças a Deus, tive a oportunidade desde molequinho estar presente. Lógico que tem isso daí, mano. Uma que os moleques queriam jogar, né, mano? Querem jogar pela sua comunidade e você automaticamente carrega a sua família, pô. Se eu tenho essa oportunidade, a minha família vai querer me apoiar, né? Então tinha muito disso. Antigamente eu creio que a Várzea te dava mais essa oportunidade. Aos poucos ela foi elitizando com essa vinda de jogadores. Hoje tá vindo jogadores profissionais, semi-profissionais. Entendeu? Foi elitizando, foi ficando mais difícil. Eu creio que hoje, mano, é mais difícil, mas quem gosta, gosta, irmão. Não vai mudar, quem gosta, quem ama. Igual nós, mano, passou muito, a gente continua acompanhando e assim vai. Assim, eu torço pelo Marconi, então independente de quem esteja lá, quem vai jogar, eu vou estar lá, entendeu? Na minha concepção, no meu modo de ver agora, se evoluiu muito rápido
e não estão sabendo lidar com o dinheiro, e tem uma galera que tá achando que tudo se resolve no dinheiro, olha bolas. Tem coisa que tem que ser inteligente, tem que ser astuto, e tem coisa pra gente que não tem preço, tem valor, que é o caso da várzea. A várzea tem valor. A várzea gera, né? Evita. Hoje você tá vendo as coisas que tá acontecendo absurdo. Tem gente morrendo no campo. Porque não é a quebrada mais. É estranho. E as pessoas estranhas, elas se estranham. Às vezes nem é birra dali. Às vezes é birra de outro lugar. Porque as pessoas vêm transitando aí num monte de lugar, e é isso que eu tô dizendo. Então, um exemplo, pega um jogador aqui que joga em um monte de lugar, chega lá, ele vai lá pro Cafundó, lá dá um croque em alguém. Arrumou um problema lá. Nem é problema nosso. Mas aí naquele dado dia ele vem jogar pra nós aqui, e aquele dado cara resolve cobrar dele aqui com a nossa camisa. Entende? O que o dinheiro pode gerar? Inconscientemente ele gera esse tipo de coisa. Não tô dizendo que essa situação foi, mas poderia ser. Eu falo, a bola é de um pé que tem cara que saca a arma e você toma a arma dele porque ele é da sua quebrada. A bola é muito louca. Tem cara que perde controle mesmo, põe a mão na peça. Mas vai um lá, fala, dá um tapa um solo aí, rapaz. Tira, dá isso aqui. Sacou? Então tem que evitar. Quando você não conhece, o que acontece? Quem vai? Eu não vou. Agora, se eu conheço o pai, conheço a mãe, conheço o pessoal, aí é outras ideias. Porque pode ter certeza, quem puxou a arma é conhecido de alguém. E quem foi vítima da arma também era conhecido de alguém. E geralmente esses conhecidos em comum, igual a rede social, né? Você vai ali, tem 3, 4 Caralho, em comum. mano. Então falta... Aí, papo responsa desse cara, viado. Vou te falar. É uma percepção diferente do que a galera tá acostumada a enxergar. É de quem vive. Entendeu? Foda, bicho, é foda. Realmente estava ali assistindo um jogo, tem telefone, tem um monte de coisa, então. Esse é o processo de dinheiro. Esse é o resultado de dinheiro. E a molecada vai começar a pentear. Por quê? Quando você vai para um lugar, ele é aqui, certo? Então você tem uma camada de gente ali que é aquele nível de dinheiro. É ali. Tem uns legalzinho, melhorzinho, mas tá todo mundo ali. Aí você põe um fluxo de dinheiro maior dentro desse processo. E esse dinheiro não é compartilhado. Obviamente vai se fazer isso, certo? Essas pessoas que estão aqui têm filhos. Às vezes são os filhos. Aí, aqui você tá aqui embaixo, você tá fechando porta. Essas pessoas, antes de enxergar o sistema, estão enxergando você aqui. Porque você tá portando ouro, você tá com maleta de dinheiro pra lá e pra cá, e tem gente passando fome. Tá faltando na minha geladeira. Que é o cara mais fácil. E aí você vê acontecendo aí. MC que não foi roubado esses dias. É isso que você vê aparecendo. Começa a se virar potencial vítima. Daqui a pouco é jogador sendo roubado. Daqui a pouco é vestiário sendo clicado. Pode escrever o que eu tô falando. E aí se começa um processo, aí tem que pôr segurança. Então uma coisa vai gerar outra. Aí já tem um segurança armado, tá ligado? Ah, já não vamos levar o jogador pra lá. Aí já tem que pôr... Você começa a criar um bagulho em volta do negócio que é lá. Não é pra nós aqui. Quando eu falo, tá se elitizando o que não é da elite, quando você elitiza, você tem que trazer tudo que tem na elite. Hoje a várzea... Caralho, isso é verdade pra cacete. Toma, canetada. Isso é verdade, mano. Como eu falei, tudo são ônus e bônus. Isso é mais um ônus, entendeu? Você tá elitizando esse processo, você tá injetando dinheiro no lugar que não estava acostumado com aquilo ali. E isso gera consequências de alguma forma, entendeu? Ela usa um termo que muita gente não gosta, mas é verdade. Ela se elitizou, vamos dizer. Mas a estrutura que vem sido dada para ela também aumentou, mudou. Você tem aquela Copa que vira e vive as raízes da várzea, e hoje você tem essa estrutura de Copa que te traz a oportunidade de atletas que antigamente não conseguiam ir profissional e paravam. Hoje não. Hoje eles vivem do futebol. Eles ganham salário, ganham luva. Então virou uma nova profissão e chegou às Copas para estar abrindo essa porta também. A primeira vez que eu... E no fim das contas, eu acho que dá pra você entender isso novamente, né? Separando as coisas, tá ligado? Tipo assim, a gente volta a frisar. Para os jogadores é maravilhoso e tem que ser mesmo, tomara que seja, tá ligado? Ele tá trazendo aqui o outro lado da moeda. Então é um vídeo que vai te trazendo possibilidades, entendeu? Te entrevistei, a gente falou um pouco sobre isso, acabei fazendo um recorte que deu muita repercussão, que era sobre a história do Juan, né? E, assim, você, na época, disse que era um moleque talentoso, né? Chegou a dizer que ele era melhor que o Neymar, tal, que era um fenômeno, e teve algumas oportunidades, mas se perdeu muito por conta, né? Por conta da vida que ele tinha. Ele era uma exceção que não soube lidar com a exceção. Ele era tipo, é o que eu falo, é o dom, né, mano? Não é que é fera, dom mesmo de Deus. Então é um moleque que em qualquer lugar que ele fosse a época, ele arrumava pra jogar. Só que ele sai da várzea, ele sai da beirada do campo, tá todo dia na beirada do campo. O que ele tinha de diferente pra você chegar nessa conclusão? Assim, Era muita bola.
Tenta explicar mais ou menos como era o futebol dele no seu ponto de vista. Eu devolvo com uma pergunta. Como é que a gente pode afirmar hoje que não existe nesse momento alguém melhor que o Neymar? O próprio Neymar fala que jogou com caras que era melhor que ele na É base. isso que eu tô dizendo, não dá pra gente afirmar. Então, talvez, na época do Ronaldinho Gaúcho, se eu falasse que existisse um Neymar, lá, sacou? Na favela, todo mundo ia falar que era mentira minha. Ó, eu conheço um moleque ali chamado Neymar que é melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Algumas pessoas que conheceram ele me falaram, mano, esse moleque ele fazia 5 gols no jogo. Ele chegava a fazer, ele tinha, acho que... ele Quem é devia esse ter Juan, 13. mano? Ele fazia 7, 8 gols no esporte. Futebol de campo. Esporte com zaga a nível de Bilica, Tiquez, Queza. Uns caras tá bom com nome. Ah. Zagueiro mesmo, e ele fazia. Folgadão. Ele ia pra aqueles campeonatos da CATS lá na minha cidade. Ele metia caixa pra caralho, 7. Tem várias pessoas que foram lá e validaram isso que eu falei. Falou, era mesmo, de fato era. Era um moleque absurdo. E você, fora da curva. vocês vendo isso daí, como vocês enxergavam o futuro desse moleque naquela época? Pai assassinado. Brutalmente assassinado. Puta que pariu. A vida do pai quase toda na prisão, né? O campo, quando eu cheguei na época que ele estava lá na quebrada, o campo praticamente sucateado por quem tá bom da serra, o dinheiro também chegou, né? Então tava mais de quebradinha. Qual o resultado a gente teria? Ninguém explicou pra ele que era doído ficar lá no Santos, que ele ia chupar laranja. Todo mundo ficou mostrando dinheiro. Não, a Várzea é... Uau. Aí quando o cara tem uma oportunidade, é o Santos, meu. Né? Os mais velhos, é Santos, você não vai? Só que chegar lá, pela visão que ele tem da Várzea, ele acha que lá é igual. Só que chegar lá é o seguinte, vem muito na frase que você acabou de falar, que o Neymar falava, encontrei caras melhores que eu, que talvez não aguentou o processo. Ele mete o pé Aí ele meteu o pé. pra tentar ficar ali na quebrada. Foi na quebrada, tá ligado? Aí viciou, mas ainda jogava em alguns lugares. Ele começou a usar droga? Começou a usar droga. Puta Conheceu o que crack. pariu. Nisso ele se perdeu no mundo aí. Aí fumando os bagulho dele, mas chegou uma hora que não tinha dinheiro pra se sustentar, começou a pegar coisa dos outros. Aí teve que ficar escondido, né, mano? Aí escondido já vai pra outro lugar. Aí às vezes some e a gente não tem mais notícia, né? A família, que eu saiba, não tem mais notícia dele. Às vezes eu pergunto, a família fala, não tem mais notícia. Hoje ele deve estar com uns 23, 24 também, eu acho, por aí. E ele era um moleque querido na quebrada? Porra, meu. Todo cara que joga bola é querido, né? Não tem como. Todo cara que joga bola ele é um cara legal. Você acabou de falar que a bola meio que salva, né? E aí você me contou uma história em off de um cara no presídio, que ele jogava bola pra caralho e ele meio que roubou o dinheiro dos caras. Você lembra mais ou menos como que foi essa fita? Foi era o Renato, finado Renato, pô. Em 94 ele tava na cadeia. Ele jogava bola pra caralho. E aí ele um dia lá ele tava viciado. Nessa época se tinha ainda o crack dentro da prisão, né? Demorou um pouco pra sair. E tava prejudicando. E aí ele pegou e falou que a mãe dele tinha morrido, mano. Falou, minha mãe morreu. E ele era bola. Ele era o 10 da casa, pô. Da seleção da casa. Pô, a maior comoção, né, meu? A mãe do 10 morreu. A mãe do Renato, Então a galera juntou uma grana pra fazer o enterro da mãe dele, tá ligado? E deu essa grana pra ele lá. Tal. A galera deu uma força. Você caísse num lugar desse aí de, tipo, mentira, né? Meio que você roubar os caras. Era perigoso. Você não sei, até aquele momento nunca tinha saído vivo de um lugar desse. Não se tinha notícia de um cara que saísse vivo de um lugar desse. Tá tudo bem, passou acho que uns 15 dias. De visita, né, mano? Então tinha um portãozinho que entrava do 7 pro 8. A mãe do Renato vira, mano. Pra entrar na cadeia, pra visitar. Aí todo mundo começa. É a mãe do 10. É tipo a mãe do Vini Júnior, a mãe do Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo conhece, né, mano? E aí começa, pô, a mãe do cara tá viva, a mãe do cara tá viva. Só que é visita, ninguém fala nada. Tá tudo certo. Acabou a visita. Aí a gente tá aqui embaixo, né? Eu era da boca pequena, não era um cara que tava perto desses lugares, desses caras que tomavam essas providências. E aí a galera mano, ele não vai viver. Por isso que eu digo, a bola, ela consegue fazer coisas absurdas. E ele vai pra lá, pra essas ideias. Chega lá, nego, não, vou matar. Eu pegou dinheiro meu, outro grita de lá, não, tem que cortar a cabeça. Outro grita de lá, não, põe fogo. Outro grita de lá, tem que furar a sola do pé. Vai gritando, em algum momento alguém grita assim, mas ele é o 10, né, mano? Ele é o 10, né? E aí começa a se autoavaliar de novo. Não, mas peraí, mas de repente, né? Ele é o 10, né? Pô, tem muito jogo aí, então tinha time de fora.
E se tem um 10 contra time de fora, os caras pegavam os melhores 10 da rua. Os caras colocam uma placa no Renatão somente, escreve assim, eu sou um rato, e manda ele descer. Então essa pessoa que descia com essa placa, ela passava por todos os andares. E todo mundo que foi roubado em algum momento dava uma pancada, uma lapada de faca, não furava. Às vezes um ou outro dava um beliscãozinho, mas coisa boba. Pá, que não é pra matar, pariu, é rato, filho. vai pro 5. Então o Renato tá vindo com essa placa escrita, sou um rato. E tem um mano atrás, tá ligado? Porque quem ia bater, o cara tipo atrás tá, é o 10. Ó. Tipo, tamo cobrando, mas não tamo cobrando, tá ligado? Tamo punindo, mas não tamo punindo. Então, ó, no lugar daquele, onde não tinha regra, se respirava assassinato, né? Um passe em falso, um olhar para um lugar errado. E ainda assim se respeitava o 10. Caralho, futebol é uma pica, né? Uma fala errada, uma escutada de um negócio que você não poderia escutar, tá ligado? Você pagava com a vida. Isso é uma das coisas que eu aprendi com a bola. Que a bola, ela consegue salvar vidas, né, mano? Então tá se abrindo mão do sagrado, que eu considero sagrado, que é a bola. Todo mundo concorda que a bola é mágica, que a bola é sagrada. A bola para a guerra, pô. Então a gente concorda, a gente não tá deixando a bola fazer a magia dela. A gente tá manipulando a magia da bola. Porque é quando a gente coloca dinheiro. Quando eu vou na sua comunidade, pego o seu melhor jogador e trago pra mim. Eu enfraqueço a sua. E enfraqueço a minha, porque eu tapei o espaço do moleque meu aqui. Ah, mas ele não tá pronto. Como é que ele vai ficar pronto? Esses dias eu ouvi um cara falar pra mim. O cara do esporte falou pra mim, não, Manigão, mas não tá pronto. Como é que eu vou pôr pra jogar se não tá pronto? Meu irmão, se a pessoa não tá pronta pra jogar na várzea, aonde que ela vai ficar pronta? Porque pelo que eu entendo, alguém tem que deixar essa pessoa pronta. E aí chegar amanhã, nós tá olhando pra cara desse moleque que tá verdade. revólver na cara da tiazinha pra tomar aliança e querendo corrigir ele. Só com poucos espaços, que não foi nem a gente que conseguiu, a gente não tá respeitando, porque não foi. A maioria dos campos aí foi gente pra trás de nós, que não sabia ler, às vezes não teve contato com o livro, não teve contato com esse monte de coisa que a gente já teve. E essas pessoas lembrou de deixar o espaço-campo. E agora a gente põe o dinheiro no meio desse processo e encarece, eu não estou dizendo que não tenha que ter o dinheiro, mas o dinheiro, quando a gente fala de compartilhamento, como é que a gente quer que os políticos ou alguém lá de cima compartilhe alguma coisa com a gente aqui embaixo, se a gente não compartilha o que a gente tem aqui, que é o pouquinho que a gente tem aqui. Se esse espaço fica caro para meu filho jogar bola, ou se entender, ou não, jogador de futebol, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo muito mais brutal do que o governo. Eu estou sendo muito mais brutal das pessoas que eu reclamo a vida inteira. Brasil é isso. Um moleque preto, pardo, em favela, dependendo do endereço onde tiver, ele tem 90% de chance de virar bandido. Porque a favela só é bonita quando tem câmera. Mas na real é doído. É doído pro jogador de futebol, é doído pro moleque que tá vindo. Porque agora ele já olha pra várzea e a várzea se tornou o limite das ideias. Ele já não olha pro Corinthians, ele não olha pro Palmeiras, ele não olha pro Santos. Por quê? Porque a gente tá criando um sentimento de que chupar laranja é feio. Sacou? De que às vezes não tem uma chuteira pra pôr no pé, é feio. Mas não pode ter sentimento. Já quer pular etapa. Então, tipo, a gente tá criando uma geração que não vai ter contato com a dificuldade e não vai saber resolver problema, mano. Porque a gente tá pondo dinheiro, tá resolvendo um monte de problema com dinheiro. O dinheiro faz parte do problema, mano. É o dinheiro que né, divide as classes. Então só existe uma classe diferente da outra porque um tem mais dinheiro que o outro, que é o processo de não compartilhar. E como que a gente aqui embaixo é vítima desse processo e a gente não tá compartilhando? Você tá agindo talvez até pior que o governo. Porque se você vive nesse mundo e você tá vendo em volta, qualquer cara que abrir a janela de comunidade hoje, ele tá vendo. Ele vai olhar para 10 moleques, os moleques sem perspectiva de vida e nem futuro. Alguns só tem o dom que Deus deu, que é a bola. Lá no São Paulo vão abrir porta? Lá no Corinthians vão abrir porta? Onde que vai se abrir porta? Porque só olha pro Neymar, né? Não se olha pro cara que limpa a chuteira. E aí, acho que o grande ponto é, se não abrir a porta do São Paulo, não abrir do Santos, não abrir do Corinthians, não abrir a do Palmeiras, e nem a da Várzea abrir, porque a da Várzea tá coberta por pessoas que já viveram esse processo, ex-jogadores ou pessoas de outros lugares que estão tomando aquele espaço por influência do dinheiro, essa porta nunca vai ser aberta pro moleque. E aí é onde o moleque vai lá e se perde por um outro tipo de mundo, né? Então, assim, tem fundamento no que ele tá explicando aqui. Tem bastante fundamento, tá ligado? Acho que é isso, assim, é porque o futebol de várzea, ele é uma porta. Uma porta aberta pra muita gente, tá ligado? E aí, quando você começa a transformar esse futebol de várzea em futebol profissional, às vezes vai ser mais uma porta que vai se fechar pra alguém que poderia fugir de um outro mundo, entendeu? É foda, porque, como a gente repete, são os dois lados da moeda. Pra quem tá dentro do futebol de várzea ganhando dinheiro, é ótimo.
Várias mudanças de vida estão acontecendo. É fantástico, tá ligado? Mas pra quem tá de fora e olha aquele holofote com uma oportunidade, às vezes a bater ali não vai conseguir entrar, vai ter que voltar, tá ligado? Então é isso, mano. É isso. São os dois universos, né? Os dois mundos da injeção de dinheiro no futebol de várzea. O lado positivo e o lado negativo, tá ligado? Carreira do Neymar, vamos pôr dessa forma, tá ligado? Não se olha pelo caminho que o Neymar fez pra chegar ali, né? E que a gente tá tapando essa porta aqui. E talvez por isso as pessoas estão tão confiantes que não vai ter mais Neymar, tá? Porque elas mesmo estão fechando a porta, então elas têm certeza que não vai passar mais. E eu não duvido também. Vídeo pica, mano. Pô, na moral, não me arrependi nem um pouco de assistir, mano. Nem um pouco. Vídeo irado, mano. Com uma percepção de um futebol que acho que é um futebol que todo mundo teve contato aqui. Eu acho que quem gosta de futebol no chat, eu acho que já teve de um jeito ou de outro contato com o futebol de várzea. Seja num ambiente mais profissional ou menos profissional. Seja no time de bairro, de amigos, de clube de comunidade, ou seja num time de várzea mesmo. Eu acho que quem gosta já teve contato. Contato torcendo, jogando, organizando, fazendo parte de algum jeito e tal. E pô, mano, é isso. Novos tempos, mano. Novos tempos e vamos ver onde tudo isso vai dar, né? Onde tudo isso vai dar. Pô, foda pra caralho o vídeo, mano. Foda pra caralho o vídeo.